chegando por aqui agora, já aproveita que hoje o papo tá incrível. Já clica aí no like, compartilha com a audiência e coloca aqui no comentário quem você quer ver aqui no próximo Pode Mais. E meu convidado de hoje é o Osmar Oliveira, da Ford Truck, é o CEO da empresa e veio contar um pouquinho da experiência dele, desses 10 anos. A empresa fez 10 anos agora em março. Então, um exemplo de empresário aqui na cidade de Guarulhos que a gente trouxe para compartilhar com vocês os desafios e as experiências e dicas de inspiração. Osmar, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo a um Pode Mais. Obrigado você, é um prazer estar aqui, né? Queria já há algum tempo, né? Mas as agendas ficam essa correria toda aí, a gente não consegue. Mas agora hoje consegui um tempinho, é um prazer estar aqui. Muito bacana, nos 10 anos da Ford Truck, vir aqui participar do teu podcast. E são 10 anos, não são 10 dias. E a gente já te conheço como empresário, sei, né, dos desafios que é hoje no nosso país, com tantas adversidades, com tantas mudanças de governo, tantas mudanças de política, teve pandemia, a gente vai falar de tudo um pouquinho. E Osmar, do ponto que você começou, né, você não era, se eu não me engano, quando a Ford Truck nasceu, você começou, né, numa outra empresa, é isso, eu sei um pouquinho da tua história. E ali trabalhando e aprendendo e construindo, você resolveu dar um passo para poder construir a Ford Truck, é isso? É isso. Na verdade, eu tenho formação em engenharia, né? Fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, um MBA em finanças, passei por algumas empresas do ramo da construção, trabalhei em Guarulhos num momento na Microlite, que são as pilhas Rayovac, né? Por um período, depois fui para telecomunicações, atuei em telecomunicações, sempre em áreas de suprimentos, orçamentos, projetos e suporte à produção, né? Lá em 2011, entendi que era hora de empreender. Já fazia uns 2 ou 3 anos que eu olhava para os negócios, dava aquela vontade, sempre quis essa coisa de escolher a marca, escolher a cor, escolher o time, traçar a estratégia, sempre foi uma coisa que mexia muito comigo, né? Você sentia boicote da mente em relação a isso? Porque tem hora que a gente fala assim, eu quero empreender, a gente acorda com uma vontade de desbravar o mundo. Aí chega alguém e fala alguma coisa negativa pra você, a gente... Ou não? Não, eu acho que tem. Eu costumo dizer que o maior inimigo, né, de todo negócio novo, do empreendedor, é o conforto do CLT, o conforto do emprego, né? E eu tinha bons empregos, uma boa zona de conforto, e o empreender sempre te joga para um lugar que você não tem certeza, não sabe se dá certo, se não dá, cheio de riscos, cheio de desafios. Apesar que hoje em dia, eu estava até ouvindo uma pessoa, a gente falando de CLT empreender, e a pessoa falou assim, tá, CLT segurança? Mas vem cá, como é que você me garante que amanhã você não acorda e tá com uma carta de demissão em cima da mesa? Aí eu parei, porque nunca, né, foi tão assim forte, impactante a frase. Eu falei, nossa, é verdade, né? Amanhã é igual a morte, a gente não sabe quando vai chegar. Exatamente. Basta estar vivo. Então eu falo para as pessoas da minha equipe, gente, trabalha como se fosse o último dia. Mas empreender ainda é um passo além, né, Osmar? É sim, e eu acho que essa questão do empreendedor, ela não está diretamente ligada ao regime que você está. Né? Você pode empreender sendo proprietário do negócio, tendo nome no contrato social, você pode empreender no negócio do outro, você pode empreender fazendo parte da equipe, né? O empreender eu acho que é muito mais um comportamento da pessoa, de liderança, de senso de dono, de vontade de fazer alguma coisa diferente, de não passar despercebido, né, nesse período que a gente está aqui e tal, do que eventualmente você ser dono do negócio ou não. Eu já tinha esse espírito empreendedor mesmo quando trabalhava em empresas, né, sempre olhando como se fosse o meu negócio. E agora o que mudou é que o nome está lá no contrato social. Mas eu também falo isso para as pessoas, até porque está mudando muito, né? Não necessariamente regime de CLT, cada vez mais as pessoas em situação de prestação de serviço e tal. O importante é ter esse espírito de querer entregar mais, de querer fazer a diferença. Exatamente. É verdade, mas você falou uma coisa importante, olhar como dono, né? Porque, e aí vai do engajamento também que a gente faz com a equipe, né? Porque muitas vezes a pessoa não é a dona do negócio, mas ela trabalha como se fosse. Sim. Porque ela quer justamente colocar ali o senso de compartilhamento, de garra, de força. Então esse é o espírito do empreendedor. Já agarra aí essa dica. Então você voltando, aí você começou a olhar, já tinha uma bagagem, estava ali para sair do conforto, olhou, analisou, peraí, estou precisando sair dessa zona de conforto do CLT. Sim, e eu acho que assim, eu digo que as pessoas empreendem ou por oportunidade, né, ou por necessidade. No meu caso foi um pouco mais por necessidade. Né, eu trabalhava, perdi meu emprego no momento em que o mercado estava super difícil, fiquei uns 6 ou 8 meses buscando uma recolocação, não encontrei nada que
fosse interessante, que brilhasse os olhos. E foi aí que eu comecei a pensar, bom, e se eu montar o meu negócio? E aí eu fui procurar uma série de coisas. Eu pensei em loja de roupa, eu pensei em buffet infantil, eu fui atrás de... Tudo a ver com o que você faz hoje, né? Alimentação, de comida mexicana, sabe? E aí acabei encontrando um amigo que tinha montado um negócio, né, nesse ramo de implementos rodoviários, me chamou, falou, bom, quando você não arruma nada, não escolhe nada, vem pra cá. Cuida aqui comigo, fica um tempinho. Fiquei lá uns 6 ou 7 meses, conheci esse mundo dos implementos rodoviários e recebi um convite para voltar para uma incorporadora, uma construtora. Voltei, trabalhei 2 anos, mas sempre com aquela coisinha do, puxa, o negócio próprio, é tão legal aquele ramo, implemento rodoviário, transporte, tão pujante, tão tipo ligado assim, à economia e tal. Ficou aqui, né? É isso aí. 2 anos depois, eu me vi de novo fora do mercado, falei, agora é hora de empreender. Agora e aí eu voltei, falei, vai ser implementos rodoviários. Eu fico com a sensação que às vezes a vida... ela espreme a gente para justamente a gente ter essa coragem. Né? Porque é quando tudo fica muito difícil que eu falo, gente, alguém vai chorar e alguém vai vender lenço. E eu sempre falo aqui nos meus pods, eu quero ser do lado que vende o lenço, né? Mas, às vezes eu sinto que a vida faz isso com a gente. Ela vai espremendo pra gente poder sair dessa zona de conforto. E até muitas vezes eu olhei e falei, se não tivesse acontecido essas experiências comigo, talvez eu não tivesse avançado em alguns passos da minha carreira. Me vi na sua situação agora. Você olhou e falou, pô, agora é a hora. Já estava sem o emprego. E eu costumo dizer que o empreendedor, ele lida muito bem com essa situação, né, de desconforto. É verdade, que cada mergulho é um flash, tem sempre um risco, né? tem sempre um frio na barriga, tem sempre um desafio, tem sempre um salto no escuro, ele não sabe o que vai acontecer e ele gosta desse cenário. Então, é claro que em algumas situações, a gente que está há 10 anos aí, pegamos lá o 2015, 16, muito difícil do ponto de vista econômico, foi uma situação complicada. Né, quando a gente tinha acabado de mudar para uma segunda, porque nesses 10 anos nós tivemos 3 sedes, né? Primeiro nós ficamos 3 anos, migramos para a segunda, no comecinho da segunda veio a crise lá 15, 16, Sim. Foi bem difícil. E quando a gente veio para a terceira agora em 2019, comecinho de 2020, veio a pandemia, né? Então outro desafio grande. E a gente sempre trabalhou nesse cenário turbulento, né? E é claro que a gente não gosta, sempre existem perdas no meio do caminho, mas são cenários que fazem a gente pensar, crescer, Sim. desenvolver coisas. O time sempre cresce na adversidade. Sim, crise, né? Você fala tanto de crise, mas na crise, como você falou, tem as oportunidades. Em qual momento, Osmar, que foi mais crítico para você, que você falou, nossa, teve a questão lá do CLT, mas você falou, e agora? Né? A gente precisa fazer dessa crise. Não sei se você consegue fazer esse parâmetro de qual foi a pior crise que a Ford Truck passou nesses 10 anos. Eu acho que nesses 10 anos houveram muitos momentos, mas eu vou destacar 2 aqui. O primeiro é que quando eu resolvi montar o negócio, nós éramos em 3, né? Então fizemos lá um business plan, aquela coisa toda, eu acho que vai vender tanto, acho que vai entregar tanto, acho que o mercado vai se comportar assim, acho que a economia vai ser assado e tal. E aí a gente sentou, quando a gente viu quanto que era investimento, o trabalho que ia dar, os 2 que estavam envolvidos no projeto acharam melhor declinar. Ai, meu Deus. Acho que vai ser um negócio complicado e tal. Então eu fiquei muito assustado, porque eu teria que entrar sozinho no negócio, né? Era uma indústria, envolvia muita coisa, estoque, máquinas, essa coisa toda. Eu fiquei um pouco assustado aí. E o primeiro ano foi um ano difícil, que é um ano que você desembolsa Sim. muito na indústria, muito assim, você Sim. prepara toda a estrutura e tal, e o resultado vem lá na frente, né? E eu lembro que a gente tinha, sei lá, uns 8 ou 9 meses negativo todo mês. Chegou na hora de pagar o primeiro, 13º, e eu falei, puxa vida, e agora? O caixa negativo, como é que nós vamos fazer? E aí vendemos um dos carros, né? Eu tinha um carro, minha esposa tinha outro, a gente vendeu dela, ela fica mais em casa e tal. Falei, então vamos ficar com um só até a coisa melhorar. Passou 3 ou 4 meses depois, a gente tinha comprado um terreno para em algum momento construir uma casa no interior. Precisamos vender o terreno, né? Olha, e aí eu você vai coloquei abrindo, o terreno no negócio. Meu apartamento já estava empenhado no negócio. Então, quando eu aluguei o imóvel, eu coloquei o apartamento. Eu não tinha mais nada, né? E aí eu falei, bom, agora ou a coisa vira em 6 ou 8 meses, ou então a gente tem que fechar e voltar, né? A procurar emprego, começar tudo de novo e tal. Então, esse momento foi muito complicado. Deus, eu lembro que eu ia bem cedo, ficava até bem tarde, trabalhava muito, pensava muito como é que eu ia fazer, né? Uma coisa que me ajudou muito na época foram as associações, relacionamento com associações, Sim, né? Que em Guarulhos tem muitas, me ajudaram demais. Então, foi um momento bastante difícil. O segundo momento, eu diria que foi agora no início da pandemia, né? A gente começou lá em março de 2020, o primeiro caso, abriu 2020. As vendas, despencaram 80%, e a gente tinha mudado no segundo semestre de 2019, eu falei, olha, a gente está numa estrutura 3 vezes ou 4 vezes maior, com uma despesa muito maior, um time, portaria 24 horas, essa coisa toda, coisas que a gente não tinha na anterior.
2020 tem que ser um ano mágico, sobre todos os aspectos, de vendas, de produção, de entrega, financeiramente falando e tal. E aí veio a pandemia, a nossa venda despencou 80% de março para abril. Aí eu fiquei bem preocupado, porque abril foi ruim, maio foi ruim. Mas felizmente em junho, nessa tua história de que uns choram, uns vendem lenços, né? O mix mudou. A gente tinha muito o transportador de mudança, o transportador de eventos, o transportador de shopping center. Esse pessoal parou, construção civil parou bastante. Mas aí apareceu o pessoal para transportar alimento, para transportar o e-commerce, porque o e-commerce ficou muito forte, hospital, medicamentos, hospital, né? A parte de higienização têxtil das roupas, né? Manutenção de redes de telefonia e de TI, Olha então só, as operadoras repente, preparando suas estruturas, que foi todo mundo para casa. Ali era um mercado que até então vocês não atuavam? Não, alguns dos mercados foram novos para a gente. Nós fizemos muitas soluções customizadas para o momento de pandemia. E a curto espaço de tempo, né? Porque se você olhar, a gente está falando de um nicho que você não atuava e que naquele momento da pandemia era urgente. As pessoas estavam em casa. Quem comprou muito pelo mercado eletrônico precisou, de repente, vou dar um exemplo aqui, X plataforma de marketplace, ela tinha uma estrutura de logística. Sim. Imagina quando começou a dobrar esse volume de compras online. E aí, faz como, né? Então, o mercado também tinha uma urgência, né? E no nosso caso, tanta logística para transportar, para entregar as compras, né? As encomendas, como de comunicação, né? Tudo online. Então, a estrutura, as operadoras de telefonia, as operadoras de redes de TI, precisavam de carros para poder fazer essa manutenção. Surgiram alguns mercados que a gente nem conhecia. Então, assim, o transporte de álcool em gel, o mercado de velas, né? A gente foi descobrir que o segundo maior indústria de velas é aqui de Guarulhos, né? Compraram lá 2 calcerias novas, porque o mercado aumentou demais com venda de vela. Então, tinha algumas coisas como laboratórios, como hospital, né? A parte de roupas hospitalares, coisas que não tinham uma demanda muito grande e, de repente, explodiu. Então, o transporte tem isso, né? Então uns choram... Alguém. É isso aí. E aí agora no cenário, né, pós, porque agora a gente está falando de um mercado que você começou a atuar e que provavelmente agora também vai ter um certo declínio, porque a gente não vai, de repente, transportar tantas questões de hospitais, as máscaras, apesar que a gente sabe que ainda é importante a questão do álcool gel. Sim. Eu acho que a questão de higienização é uma coisa que veio para ficar, não tem como. Até porque se não vem agora a Covid, vem uma nova gripe mais forte e assim vai, né? E as gripes, elas têm um poder de alastrar muito grande. A gente sabe disso. Então, talvez esse mercado se permaneça. Mas você já tem alguma estratégia para talvez esse mercado que vai declinar, para você já pensar numa recuperação? A gente sempre vai trabalhar sempre na buscar novos mercados, né? Vocês hoje já enxergam isso? Já a gente enxerga isso. Com relação aos cuidados, a gente manteve a maioria deles. Eu também acho que algumas coisas ficaram, né? O controle de temperatura, uso de máscara. Caso alguém não está bem, está com uma gripe, um resfriado, usa máscara, protege os demais. É verdade. Né? E a questão gente do não ambiente, tinha esse hábito, né? Não tinha esse hábito. Então, eu acho que isso melhorou. A questão da alimentação, eu vejo muitos restaurantes acabaram, né, mantendo isso e tal. Academia, gente. O pessoal começou a cuidar mais da saúde, né? Até mais, nem tanto, academia também, eu falo das praças livres, as pessoas caminharem mais, cuidarem mais da saúde, né? Percebendo o quanto isso é importante até numa prevenção. Sim, sim. Né? Isso é bom. E com relação à mudança do mercado, né? Como eu te disse, o tempo todo está alterando. A gente está se ajustando, sim. Então, a gente aproveitou esse período da pandemia para treinar bastante o time, para trabalhar bastante a questão do nosso processo, para desenvolver um portfólio. Então, assim, implementos diferenciados, customizados para alguns modelos de transporte que a gente não tinha antes. A gente aumentou o portfólio e com isso agora já mudou de novo, né? Agora, esse ano, a gente já está vendo as locadoras muito fortes, porque por conta da pandemia, as empresas começaram a focar muito caixa no seu negócio principal, começaram a ficar sem caixa e olha para o transporte, agora não é o core business, não é o principal negócio, então ao invés de comprar a frota eu vou alugar, com isso as locadoras estão ganhando muito espaço, nicho, né? Gente. Locar caminhão, né? Então assim, não necessariamente precisa comprar, agora você pode locar e a gente tem atendido grande parte das locadoras e estamos olhando bastante também para a questão do ESG, né? Cada vez mais as empresas olhando para não é só o negócio, mas a gente precisa cuidar das pessoas, precisa cuidar do planeta, né? Então, a gente está revisando os nossos projetos todos, trazendo os projetos para implementos mais leves, então implementos mais leves, com muita utilização de alumínio, então polui menos, né? Emite menos CO2, tem menos peso no pavimento, então o veículo roda, economiza combustível, economiza pneu, economiza o veículo. A gente está olhando muito para isso agora. Né, olha só quantas coisas não tem por trás
não é só ir lá e fabricar um implemento, né? Tem muita coisa por trás disso, que talvez a gente que depois já pega a coisa pronta, né? E lá uma carroceria bonita, né? Tem um caminhãozinho, tem a carroceria pronta. Isso, né? E não é, olha só quanta coisa é envolvida nesse mundo que talvez a gente não saiba, né? E essa questão também do empreendedor de estar sempre atento a novos mercados. Porque às vezes a gente também, como empreendedor, a gente muitas vezes se vê numa zona de conforto. Até porque também sou empreendedora e muitas vezes no meu negócio, eu olhei e falei, tá, eu tô olhando só para isso, mas por que não olhar para o outro lado e saber que eu posso explorar outros negócios, também relacionados à autoestima, no meu caso, dos cursos que eu dou, mas por que também não olhar para outros mercados que estão nascendo, né? E que a gente possa atuar de uma forma, justamente por estar antenado, né? Tem que estar com as antenas ligadas, Sim, é isso, né? O tempo todo. E a gente olha muito para o implemento, que é o nosso negócio, mas o implemento, ele é rebocado sempre por um veículo, Sim. né? Por um caminhão, por uma caminhonete. E a gente está vendo muito agora os caminhões elétricos, né? Que estão circulando aí, estão entre nós, uma frota cada vez mais, as grandes empresas buscando frotas com energia renovável, com energia muito sustentável, né? Menos poluente. Agora a questão do biogás também, né? Então os caminhões para grandes distâncias também já estão com biogás. Então faz todo o sentido. Você tem um caminhão movido a energia sustentável, coloca um implemento mais leve, tem menor emissão de CO2, agora tudo crédito de carbono, né? roda menos pesado, prejudica menos o pavimento, né? A gente que está aqui do lado da Dutra sempre tão esburacada por conta dos caminhões, então a gente tem essa contribuição. É verdade, né? E aí já olha quantas coisas também não vão gerar de economia para o país, né? É isso aí. Porque aí quanto menos tiver conserto nas estradas, enfim, é um mundo de situações. E falando de quadro de pessoal, Fortran fez 10 anos, e aí teve toda essa crise que você comentou, olhando para novos mercados, a empresa, dentro da estrutura de pessoal, ela cresceu, ela manteve, ela diminuiu, vocês estão fazendo mais com menos? Vocês estão fazendo o mais com o mesmo quadro? Como é que vocês estão em relação Acho que a gente está fazendo mais com mais. Olha isso! Ou seja, mais pessoas, ou seja, gerou mais empregos e ainda estão fazendo mais, é isso? Eu acho que o mais com menos acontece, né? A gente trabalhou muito em processo, está muito otimizado, hoje a gente precisa de menos pessoas para executar as mesmas atividades, mas como o volume está aumentando muito e a gente está crescendo muito, então a gente vem contratando. A gente contratou bem em 2019, em 2020 e agora 2021 também, né? Agora começamos 2022 muito fortes. A gente está com 40% de crescimento em relação ao ano passado até agora, né? E com uma expectativa muito boa aí para esse ano, apesar de ambiente turbulento, eleições, Copa do Mundo, essa coisa toda que sempre tira um pouco, né, da atenção tira dos um pouco da atenção dos negócios, né? Mas a gente está com uma perspectiva que nem aquela boa. questão que fala, né? O ano só começa depois do carnaval. E agora pensa no ano que tem carnaval, que tem Copa. É verdade. Carnaval fora de época, né? Carnaval fora de época, porque foi agora, né? Recente, aí semanas atrás. E aí eu fico pensando, gente, como é que funciona a vida do empresário, né? E aí abril teve 2 feriados prolongados. E aí a gente até conversou sobre isso, que das agendas aqui para casar, falou assim, mano, tem 2 feriados em abril, as semanas estão curtas, a gente tá correndo aí para fazer as coisas acontecerem. Você tinha reuniões importantes aí, espero que tenha dado tudo certo nas suas reuniões. Foi bom. Foram reuniões de sucesso. E olhando, né, acompanhando a Fortran, que eu sempre tô lá nas redes de vocês, acompanho também o teu perfil pessoal e vejo também o quanto vocês engajam os colaboradores, né? Tem uma comemoração lá que vocês fazem questão de se reunir, comemorar. Eu acho que isso também, como a gente falou da questão de engajar o time, as pessoas precisam se sentir pertencentes àquela conquista. E eu vejo o quanto vocês fazem isso bem, o quanto vocês realmente trazem o funcionário para perto, para justamente que essa produtividade também aconteça, Sim. né? Eu costumo dizer que gente é tudo, né? E em todos os negócios, e no nosso não é diferente. A minha relação com o time é uma história de amor à parte, né? Vamos dizer assim. Então, os olhos sempre brilham, assim, Sim. porque eu venho com esses meninos desde o início, né? Tem vários deles aí que estão com a gente há 8, há 9, há 10 anos. Meu Deus, olha isso, muito tempo, festa, né? De final de ano, a gente sempre faz a entrega da plaqueta de 5 e de 10 anos. Que Esse legal. ano nós temos algumas de 10 anos, é legal, é a turma que está desde o início, né? Então viu assim a primeira, todas as dificuldades, né? Depois a segunda, porque eu costumo dizer que cada casa a gente teve um período, né? Sim. A primeira era uma turma, um perfil de clientes, um tipo de portfólio, né? Uma capacidade produtiva. A gente veio para a segunda, a gente amadureceu um pouco. Eu amadureci como dono, outros amadureceram como gestores, outros amadureceram como soldadores, como pintores, como eletricistas. A turma foi ficando mais madura. E agora nessa terceira a gente amadureceu mais ainda, né? Para um perfil de clientes maior, né? Então nós temos atendido grandes empresas, então requer um treinamento Sim. mais pesado e um trabalho de equipe muito forte, porque
Nós equipamos os caminhões, são caminhões que carregam aí 20, 25, 30 toneladas pelas ruas, tem uma questão de segurança muito importante, né, daquilo que a gente está entregando, mas a gente tem uma turma excelente lá, e a gente procura assim fazer as ações. Então nós temos as premiações de aniversário, as premiações de final de mês, quando a gente faz um mês forte aí de metas. Nós temos um programa de ideias de valor, que é bem bacana, né, que os meninos sugerem melhorias nas suas atividades, nos seus setores, e são premiados por conta disso. Nós temos as indicações de valor, então a gente acredita que os nossos colaboradores são quem mais podem indicar quem que vem trabalhar com a gente, né? Porque muito ele conhece a empresa, a seriedade da empresa, certeza. O ambiente, o entorno. Então, normalmente são indicados pela turma que trabalha lá, o que é legal, né? Muito Porque bom isso. Quem indica tem uma certa responsabilidade, o indicado também tem. Com certeza. Imagina, se a pessoa indica, né? A gente está colocando o nosso nome lá quando vai indicar uma pessoa. É isso aí. E eu falo sempre lá, né? São as 8, 9 melhores horas do dia, os melhores 30, 35 anos da vida. Se não for bom, tem que ser bom. É verdade. E ó, falando de show business, né? Eu vi que vocês também atuaram nesse mercado. Se eu não me engano, foi um desafio que vocês tiveram até lá do show, se eu não me engano, do Leonardo, foi isso? Que vocês tiveram que fazer Foi do Bruno Marrone. Do Bruno Marrone. Do Bruno Marrone. E aí eu vi que você participou ativamente, você estava ali até ajudando a equipe. E aí teve um desafio que acho que a carroceria não passava. Eles fizeram um show no World Trade Center aqui em São Paulo. E o espaço de show lá é no 5º ou no 6º andar, né? Olha os desafios, do hotel, hein? Que aparece de última hora. Um cliente nosso do ramo de locação, inclusive, resolveu colocar o caminhão lá em cima, equipado com um baú, do lado do palco do show. Não, então, eu vi você lá. Desafio. Aí eu acompanhei tudo no online. Aí eu tava vendo, ai meu Deus, não vai passar. Aí vocês tiveram que fazer uma adaptação. E nós tivemos 2 dias, né? A gente teve um dia para fabricar o implemento inteiro. A gente montou ele em etapas, então fizemos em partes, transportamos assim, ele não saiu montado, porque a gente precisava levar para lá, e ele precisava entrar no elevador. Então entrava no elevador do hotel em partes, subia, a gente montava lá. E tinha um elevador de carga, o caminhão estava tudo certo, né? A gente tirou as medidas, fez uma visita técnica antes, ok. Mas quando nós chegamos, aquele que estava previsto estava impossibilitado. E nós tivemos que subir pelo outro elevador. E o outro era mais baixo, não cabia o caminhão, né? Nós murchamos os pneus para depois encher lá em cima. O comprimento não cabia, a gente teve que fazer um ajuste. Deu um trabalho danado, mas no final eu acompanhei, deu tudo certo. Deu tudo certo. Não. E aí escolhemos uma tropa de elite mesmo, foram 7 funcionários aí, cada expert no seu negócio, e foi muito legal, o show rolou. Agora vê se você não tem uma equipe engajada, conseguiria fazer tudo isso? Sim, e eu não poderia perder isso por nada, né? Não, participei o tempo todo, tava lá e foi excelente. Né? E é o olho do dono que engorda o gado, né? Como dizem, realmente assim, foi muito ativa a sua participação, tava acompanhando e rezando pra dar tudo certo. Eu falei, gente, será que vai passar? Ai, meu Deus. Mas no final deu tudo certo. Funcionou. O show foi bem legal e a gente ficou muito contente. E depois voltamos lá na segunda-feira para desmontar. Mas aí já no outro tempo, mais tranquilo, né? Já não tava o show, né? Já sabia como fazer também, aí deu tudo certo. Nossa, olha, eu tô muito feliz pela tua participação aqui. A gente já tá caminhando pro final. A gente pensa que não, mas passa muito rápido. Eu falei pra você que não tem roteiro. Conversa boa. A gente aqui entra com a cara e com a coragem, traz o conteúdo, traz a pessoa que tem conteúdo. O conteúdo são vocês, os meus convidados. E acho que é importante, assim, a gente levar a tua inspiração como pessoa, como empresário, os seus desafios. Olha, quantas coisas a gente não compartilhou aqui desde quando você começou, a maior crise que a Fartura que já teve. E quantas coisas você não passou para poder não desistir, né, Osmar? Teve esse sentimento de desistir no meio do caminho? Olha, eu acho que o desistir, não, né? Mas em alguns momentos avaliar outras possibilidades. Puxa, se eu não tivesse entrado nisso... Você começa a pensar, né? E aí as pessoas também te questionam muito sobre isso, né? Pô, será que você tomou a decisão correta, né? Tava tão bem, essa coisa toda. Mas não faz tem parte, jeito. Né? Eu sempre acho que o empreendedor, quando ele define que aquele é o negócio, né? Tem essa coisa da fé, né? O empreendedor tem muita fé, né? Tem mesmo, gente. Né? Ele vai pousar o avião ali, ele não tá vendo a pista, ele vem ali naquela coisa, né? Por instrumento, ele tem um cheiro de que tá certo, e vambora, e a coisa acontece. Mas eu acho que tem os momentos ali, né, no travesseiro, aquela coisa, só o empreendedor pensando, e puxa, e agora, né, os momentos mais complicados, mais críticos, mas só a gente sabe, né? Deu tudo certo, só a gente sabe. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem, né? Vem ser louco junto com a gente. Olha só, aproveito aqui a oportunidade para já pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Aproveita, Osmar, deixa aqui as redes sociais, né, de vocês, que é Osmar
j.oliveira@fortruck.com.br. E soluções. Olha só o presente que ele trouxe aqui pra mim, ó. Já tá aqui em cima, ó, uma garrafa de água pra gente se hidratar. Tem que beber muita água de alumínio, né? Que é o produto que a gente mais usa lá, conserva bem a temperatura. Espero que você goste. Ótimo, fiquei muito feliz, obrigada. Tem a canetinha aqui, ó, pra eu anotar também as coisas mais importantes aqui do programa. Deixa os teus contatos também, Osmar, fora o... Eu vou deixar o site da Fortruck, www.fortruck.com.br, porque ali tem todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook também. A Fortruck tem uma rede grande, tem um canal de vídeos no YouTube com os implementos, um pouco do que a gente faz, depoimentos de clientes, tem um pouquinho da nossa história lá. Então, nos encontra fácil nas redes sociais. Muito fácil. E sigam, viu? Até porque o Osmar, ele tem muitas dicas, ele compartilha coisas do dia a dia dele que realmente fazem valer a pena. E até mesmo no teu perfil pessoal eu me divirto demais, porque ele traz o conteúdo de uma forma bem engraçada também. Quantas vezes eu printei vídeos dele e mandei pras amigas, porque assim, era muito assim, criativo e sempre com conteúdo relevante, mas também com humor, gente, que né? Ninguém merece tem que também. Ser, não dá pra ser. E eu sempre falo, né? Implemento rodoviário já é um nicho, é uma coisa mais técnica. Se a gente não deixar um pouco mais leve, fica complicado. É verdade, é verdade. Olha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Volte sempre que tiver vontade de compartilhar ou trazer qualquer novidade aqui sobre a Fortruck. E eu deixo também aqui o meu convite para você mais uma vez. Curta, comente e compartilhe. E esse foi mais um episódio de Pode Mais, porque aqui nesse programa você sempre pode mais. Beijos, fique com Deus e até o próximo programa. Bye!